Aqui, mergulhamos fundo nos aspectos mais intrigantes e chocantes do crime e do mistério no Brasil. Sou Ana Clara e estou aqui para trazer a vocês uma análise detalhada e envolvente de alguns dos casos mais notórios que marcaram a história criminal do nosso país. No episódio de hoje, vamos explorar o caso do assassinato de Elisa Samúdio. Em junho de 2010, Belo Horizonte foi palco de um crime que abalou o Brasil. Elisa Samúdio, uma jovem modelo e ex-namorada do jogador de futebol Bruno Fernandes, foi cruelmente assassinada. Este caso não só chocou pela brutalidade do ato, mas também pela complexidade dos eventos que se desenrolaram. Vamos mergulhar na história de Elisa, explorar os detalhes do crime e entender o impacto que esse caso teve tanto na mídia quanto na sociedade. Prepare-se para uma jornada intrigante e emocional que revela a verdade por trás de um dos casos mais trágicos do Brasil. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio e deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e perguntas sobre o caso. Vamos juntos desvendar os mistérios e aprender mais sobre o lado mais sombrio da realidade. Era uma noite abafada em Belo Horizonte e a cidade parecia mergulhada em um silêncio inquietante. No entanto, por trás desse véu de tranquilidade, algo terrível estava prestes a acontecer. Elisa Samúdio, uma jovem mulher com um futuro promissor, estava prestes a se tornar o centro de um dos crimes mais chocantes que o Brasil já conheceu. Em junho de 2010, a vida de Elisa estava em uma encruzilhada. Ela estava envolvida em uma disputa com Bruno Fernandes, um jogador de futebol conhecido e controverso. A tensão entre eles havia crescido, alimentada por um relacionamento tumultuado e uma gravidez que complicou ainda mais a situação. Mas o que parecia ser uma briga pessoal logo se transformou em algo muito mais sinistro. Naquela noite fatídica, Elisa foi atraída para a casa de Bruno sob pretextos que pareciam inofensivos. O que ela não sabia era que essa visita seria a última vez que ela veria a luz do dia. O ambiente, que deveria ser um lugar de refúgio e segurança, rapidamente se tornaria um palco para um crime horrível. Os detalhes do que aconteceu naquela noite permanecem nebulosos, cercados de mistério e medo. Testemunhas relataram uma série de eventos perturbadores, gritos que ecoavam pela casa, a súbita aparição de pessoas desconhecidas e, em seguida, um silêncio mortal. O que realmente aconteceu durante aquelas horas sombrias foi uma combinação de brutalidade e crueldade, destinada a deixar uma marca indelével na história. Quando a manhã chegou, o cenário do crime foi descoberto e a realidade brutal do que aconteceu começou a emergir. Mas o mistério apenas começava. As peças desse quebra-cabeça macabro estavam prestes a ser montadas, revelando uma história que desafiaria a imaginação e chocaria o mundo. O que se seguiu seria uma série de eventos que envolveriam investigações complicadas, revelações inesperadas e um drama judicial que manteria todos em suspense. O crime de Elisa Samúdio não seria apenas um caso de violência, mas uma jornada por um labirinto de traições e segredos, onde cada revelação parecia mais sinistra do que a anterior. Os primeiros sinais do crime surgiram como um pesadelo em uma manhã ensolarada de junho. A cidade, ainda aturdida pelo choque inicial, logo se viu inundada de uma enxurrada de informações e rumores. A descoberta do corpo de Elisa Samúdio não apenas chocou a comunidade local, mas lançou uma sombra de suspeita sobre figuras proeminentes. A investigação teve início com uma série de pistas que pareciam mais enigmáticas do que esclarecedoras. O cenário do crime, uma casa aparentemente comum em Belo Horizonte, escondia evidências que eram tanto perturbadoras quanto cruciais. Os investigadores encontraram vestígios de violência e sinais de luta, mas o verdadeiro enigma estava na falta de um corpo. Elisa parecia ter desaparecido sem deixar rastros. A polícia logo descobriu que Bruno Fernandes, o ex-jogador de futebol, estava no centro desse mistério. Sua história estava cheia de lacunas e suas declarações inconsistentes levantaram suspeitas. Ele alegou inocência, mas as evidências apontavam para sua culpa.
A investigação revelou uma rede complexa de mentiras e encobrimentos, à medida que testemunhas começaram a aparecer, cada uma com um pedaço do quebra-cabeça. Os investigadores se depararam com uma série de desafios. Os depoimentos eram confusos e muitas vezes contraditórios. Pessoas próximas a Bruno relataram ter visto Elisa em situações comprometedoras, mas as histórias variavam tanto que parecia impossível distinguir a verdade da ficção. As gravações de câmeras de segurança, analisadas com cuidado, mostravam movimentos suspeitos e encontros que apenas adicionavam mais camadas de mistério ao caso. A busca pelo corpo de Elisa tornou-se uma obsessão, e a investigação mergulhou em uma série de locais e possíveis evidências que levaram à beira de um novo mistério: o paradeiro do corpo. Cada nova pista parecia abrir portas para novos enigmas, enquanto o caso se desenrolava em um jogo perigoso de gato e rato. À medida que a pressão sobre Bruno aumentava, a investigação avançava, revelando cada vez mais sobre a verdade por trás desse crime brutal. O público, ávido por respostas, acompanhava cada desenvolvimento, enquanto os investigadores lutavam para desvendar o enigma e trazer justiça para Elisa Samúdio. A trama estava apenas começando a se desenrolar, e o que parecia ser uma busca direta por um criminoso se transformou em uma jornada complexa e tortuosa, cheia de reviravoltas inesperadas. Cada dia revelava novas peças desse quebra-cabeça sombrio, levando a uma conclusão que ninguém poderia prever. Bruno Fernandes era uma figura pública conhecida em Belo Horizonte, um jogador de futebol que havia alcançado certa fama. No entanto, por trás das luzes dos holofotes e da fama esportiva, havia um lado obscuro que começava a ser revelado. Sua imagem pública contrastava fortemente com a gravidade das acusações que agora pesavam sobre ele. Com o avanço da investigação, Bruno tornou-se o principal suspeito no caso do desaparecimento e assassinato de Elisa Samúdio. O ex-jogador de futebol havia se destacado não apenas por seu talento em campo, mas também pela sua personalidade carismática e seu comportamento controverso fora dos gramados. No entanto, a sua fachada começou a desmoronar sob a pressão das investigações. A mídia, em frenesi, mergulhou na vida pessoal de Bruno, expondo detalhes que haviam permanecido ocultos até então. Os reportagens retratavam um homem com um temperamento explosivo e uma vida amorosa turbulenta. As alegações de que Bruno teria envolvimento com o crime começaram a ganhar força à medida que surgiam novas evidências e testemunhas começavam a falar. A acusação principal contra Bruno era de que ele teria planejado e executado a morte de Elisa com frieza calculada. Alegava-se que, após uma série de desentendimentos e uma relação tumultuada, Bruno teria decidido eliminar Elisa para encerrar a disputa e evitar as consequências de uma paternidade indesejada. Os detalhes sobre como ele teria levado a cabo o crime eram assustadores, e as provas acumuladas indicavam um nível de premeditação alarmante. Bruno negava qualquer envolvimento, mas sua versão dos eventos parecia cada vez mais frágil. A sua defesa argumentava que ele estava sendo vítima de uma conspiração, tentando desviar o foco da verdade. Contudo, a narrativa de Bruno começou a desmoronar à medida que novas evidências surgiam, incluindo depoimentos de pessoas próximas, que afirmavam ter visto comportamentos suspeitos e ouviram conversas comprometedoras. A tensão aumentava e o caso se tornava uma luta de narrativas opostas. Enquanto a acusação apresentava provas detalhadas e testemunhas convincentes, a defesa tentava minar a credibilidade das alegações e dos investigadores. Bruno Fernandes estava agora no centro de uma tempestade de mídia e opinião pública, com cada movimento e declaração sendo analisados com um microscópio. O mistério em torno de Bruno se aprofundava, e as perguntas sobre sua verdadeira natureza e motivações continuavam a intrigar a todos. O que parecia ser um caso simples de crime passou a ser uma trama complexa de traição e manipulação, levando todos a questionar se a verdade alguma vez seria totalmente revelada. O tribunal estava lotado e a atmosfera era carregada de tensão e expectativa.
O caso de Elisa Samúdio havia capturado a atenção de todo o Brasil e o julgamento de Bruno Fernandes prometia ser um dos eventos mais aguardados e dramáticos da década. A sala de audiências estava repleta de jornalistas, curiosos e familiares, todos ansiosos para testemunhar a sequência de um drama que se desenrolara ao longo de meses. A primeira sessão foi marcada por uma série de discursos emocionantes e declarações impactantes. O promotor apresentou um relato vívido dos eventos, destacando a brutalidade do crime e a frieza de Bruno. Ele descreveu as evidências coletadas, as testemunhas que haviam falado e a versão dos acontecimentos que colocava Bruno no centro da tragédia. Cada detalhe parecia reforçar a ideia de que Bruno era o responsável por um crime calculado e cruel. A defesa, por sua vez, tentou desacreditar a narrativa da acusação. Eles argumentaram que as provas eram circunstanciais e que a verdade havia sido distorcida pela mídia e pelas pressões externas. O advogado de Bruno apresentou uma série de testemunhas que alegavam ter informações que poderiam enfraquecer o caso contra ele. A defesa tentou criar uma narrativa alternativa, sugerindo que Bruno estava sendo injustamente acusado e que havia sido vítima de uma conspiração. O tribunal se tornou um palco de confrontos intensos. As testemunhas-chave, incluindo amigos e familiares de Elisa, foram chamadas a depor, e seus testemunhos frequentemente provocavam reações emocionadas da plateia. Cada depoimento adicionava camadas à complexidade do caso, revelando aspectos íntimos e dolorosos das vidas envolvidas. Os momentos mais dramáticos ocorreram durante os interrogatórios cruzados. As perguntas incisivas e os argumentos emocionantes fizeram com que a verdade por trás dos eventos fosse exposta de maneiras inesperadas. O público assistia com o coração na boca, à medida que cada lado apresentava suas versões e tentava desmascarar a narrativa do adversário. Quando o júri finalmente se retirou para deliberar, a espera foi angustiante. A decisão de culpado ou inocente seria determinante para todos os envolvidos. As especulações e os debates estavam em alta, e a cidade parecia esperar com batedeira. Quando o veredito foi anunciado, a sala ficou em silêncio absoluto. A sentença de Bruno Fernandes foi recebida com uma mistura de alívio e frustração, conforme a justiça parecia ter sido alcançada, mas o caso havia deixado cicatrizes profundas em todos os envolvidos. O julgamento de Bruno Fernandes não apenas determinou seu destino, mas também deixou uma marca duradoura na memória coletiva da sociedade brasileira. Com o veredito pronunciado, a cidade de Belo Horizonte estava em um frenesi de emoções mistas. A condenação de Bruno Fernandes havia fechado um capítulo sombrio, mas o impacto da tragédia e suas repercussões estavam longe de terminar. O caso de Elisa Samúdio continuava a ressoar na mídia e na sociedade, levantando questões sobre justiça, sociedade e a natureza humana. Os dias após o julgamento foram marcados por uma série de eventos que moldaram o desfecho da história. Bruno Fernandes, agora condenado, enfrentava um futuro incerto em uma prisão brasileira, enquanto a família de Elisa tentava reconstruir suas vidas e encontrar alguma forma de paz. A pressão sobre eles era palpável e a dor da perda ainda era profunda, apesar da condenação. A cobertura midiática continuou intensa, com repórteres e documentaristas explorando cada aspecto do caso. Documentários foram produzidos, livros foram escritos e o caso foi analisado em vários programas de televisão, refletindo sobre o impacto emocional e social do crime. A história de Elisa e a tragédia que envolveu sua morte tornaram-se um símbolo das questões mais amplas enfrentadas pelo Brasil, como a violência, a corrupção e a falência do sistema judicial. A comunidade local e a sociedade brasileira como um todo foram forçadas a confrontar a realidade de seus próprios desafios. O caso despertou debates sobre a violência doméstica, a misoginia e o tratamento de pessoas famosas pelo sistema de justiça. O clamor por reformas e mudanças se intensificou, com muitos pedindo ações para prevenir que tragédias semelhantes acontecessem no futuro. Para a família de Elisa, a luta pela justiça não terminava com o veredito.
Eles enfrentavam o desafio de lidar com a dor e a perda, buscando maneiras de honrar a memória de Elisa e promover mudanças positivas em sua comunidade. O legado de Elisa tornou-se uma parte fundamental das conversas sobre a violência e a justiça no Brasil. A tragédia de Elisa Samúdio, marcada por sua brutalidade e pelo drama que a cercou, deixou uma marca indelével na sociedade brasileira. O caso não apenas expôs as falhas do sistema, mas também inspirou um desejo de mudança e reflexão. A história de Elisa continuaria a ser lembrada e discutida, servindo como um lembrete poderoso da necessidade de justiça e da importância de nunca esquecer aqueles que sofreram injustamente. A história de Elisa Samúdio chegou ao fim com a condenação de Bruno Fernandes, mas as cicatrizes deixadas por esse crime brutal permanecerão para sempre gravadas na memória de todos que acompanharam o caso. O destino de Elisa foi trágico, mas seu legado continua a ressoar em debates sobre justiça, violência e a luta contra a impunidade no Brasil. Embora a justiça tenha sido feita, o caso de Elisa Samúdio serve como um lembrete doloroso dos desafios que ainda enfrentamos como sociedade. A tragédia revela as fragilidades do sistema e a necessidade urgente de mudanças para que novas Elisas não tenham o mesmo destino, que sua história inspire reflexões profundas e que sua memória seja honrada com a busca por um mundo mais justo e seguro para todos. Muito obrigado por assistir até o final. A história de Elisa Samúdio é uma das mais tristes e chocantes do Brasil, mas é importante que ela continue sendo lembrada para que nunca esqueçamos da importância da justiça. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. E claro, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou desse caso ou sobre outros casos que você gostaria de ver no canal. Ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Até a próxima história. E lembre-se, manter-se informado é o primeiro passo para fazer a diferença.